Lembra quando Dias Toffoli foi obrigado a deixar a relatoria das investigações do Banco Master? A imprensa teve um sobressalto de virtude. Gritou-se aos quatro cantos que a permanência do ministro, no caso, era insustentável por causa das conexões financeiras dos seus familiares com Daniel Vorcaro. Era a ética sob demanda. A imprensa exigia o afastamento imediato de Dias Toffoli. Então, a relatoria acabou, por sorteio, nas mãos de André Mendonça. E houve um silêncio absoluto. Afinal, à primeira vista, não havia problema. Mas aí veio o tempo, e com ele, os fatos. Descobriu-se uma intimidade umbilical entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, uma amizade de irmãos. Em um áudio, ouvimos Flávio pedir milhões ao fraudador e, ao mesmo tempo, expressar uma compaixão profunda por sua situação criminal. O Flávio ele não se indignou com a fraude sistemática do falso banqueiro, nem com o dinheiro que foi roubado do povo. Flávio se solidarizou com o estelionatário. Ficou demonstrado que Flávio estava conscientemente próximo de uma pessoa implicada pela lei e, mesmo assim, lamentou a injustiça sofrida pelo parceiro. Fico pensando como anda a cabeça de quem diz que vota em bolsonaristas pela honestidade, por não admitir corrupção. Talvez agora tenham que abrir a mente para aceitar certas condutas criminosas indiscutíveis, não é mesmo? Depois daquele áudio, a trama só avançou. Flávio visitou Vorcaro durante a sua prisão domiciliar, um fato que foi confirmado por Valdemar Costa Neto, que acrescentou a informação de que Flávio foi à casa de Vorcaro buscar o restante dos milhões prometidos. Pouco tempo depois, surgiram as provas das transferências financeiras trianguladas por uma empresa ligada ao PCC. Diante dos fatos incontestáveis, documentados, a autodefesa de Flávio foi surreal. O dinheiro servia para financiar um filme sobre Jair Bolsonaro, com a promessa de uma prestação de contas que, no entanto, jamais foi entregue. E onde está André Mendonça no meio desse enredo? No mesmo lugar de sempre. Inerte. E a imprensa? Em silêncio. Mendonça, indicado ao STF por Jair Bolsonaro, comemorado efusivamente pela ex-primeira-dama e com estreita proximidade com a família, conduz o caso sem questionamentos da grande mídia. Nem mesmo a inércia total do ministro diante de Flávio Bolsonaro espanta as redações. Se Mendonça já tivesse, ao menos, determinado a quebra de sigilo de Flávio ou ordenado buscas no seu gabinete, haveria o benefício da dúvida sobre sua imparcialidade. Mas a realidade crua e amarga é que o ministro finge que não vê a conduta de Flávio e o jornalismo brasileiro finge que não vê a omissão do ministro. O contraste fica ainda mais berrante ao olhar para a fraude do INSS, que também está nas mãos de Mendonça. O processo resultou no indiciamento de 48 pessoas até então. Nenhuma delas é o filho ou o irmão do Lula. O sigilo bancário do filho dele, no entanto, foi devassado, vasculhado e nada se encontrou. Ainda assim, a mentira milimetricamente fabricada ganhou várias manchetes. O jornalismo irresponsável transformou a amizade do filho do Lula com a advogada do careca do INSS num escândalo maior do que a própria fraude descoberta na instituição. Sem qualquer prova e fora do rol de 48 indiciados, o filho do adversário político da família Bolsonaro ganhou de Mendonça um inquérito exclusivo para apurar um tráfico de influência hipotético relativo a um crime que ninguém nem sabe se existiu. Depois do Dias Toffoli, no entanto, para a imprensa, mudou tudo. Olhos fechados para a atuação de Flávio com o Banco Master. Olhos muito abertos sobre o inquérito criado sob medida para o filho do Lula. E zero indignação com a evidente parcialidade do julgador. Onde estão os editorialistas indignados? Onde foram parar as bancadas estupefatas que não encomendam pareceres de juristas renomados sobre conflito de interesses? Cadê as manchetes apontando a anomalia jurídica de um ministro por semear inquéritos no STF contra alvos sem foro privilegiado enquanto blinda aliados? Procura-se jornalismo no Brasil, procura-se o compromisso com os fatos, com a coerência jurídica e com a decência mínima. A cobertura seletiva deixou de ser viés, tornou-se um método cansativo de cumplicidade. Mas não pense a imprensa que a sociedade não vê. Acredite, fingem não ver apenas os eleitores tão golpistas quanto os seus candidatos de preferência. Depois não reclamem do descrédito, podem até querer reeditar a Lava Jato, mas o resultado final nunca mais será o mesmo. A experiência pode não ter ensinado nada ao jornalismo brasileiro, mas ao povo ensinou sim.